Mais uma vez eu queria agradecer a presença, a disponibilidade da Anvisa e das pessoas que estão aqui para saber mais sobre o programa MDSAP. A gente continua, então, o nosso Congresso ABMED com o painel Jornada Regulatória ABMED e Anvisa, 9 anos do programa MDSAP, histórico, evolução e crescentes vantagens para o setor produtivo de dispositivos médicos e agências reguladoras. Para facilitar, aqui nós vamos chamando ao palco a Patrícia Gomes da Silva, como moderadora. Ela é gerente de assuntos regulatórios na Johnson & Johnson Medtech e vice-coordenadora do Comitê de Inteligência Regulatória da ABMED. Ela é farmacêutica, pós-graduada em administração de empresas, tem 15 anos de experiência em assuntos regulatórios para dispositivos médicos e cosméticos. Obrigada. E para trazer as informações mais importantes sobre o programa MDSAP, a gente traz a doutora Ana Carolina Moreira Marino Araújo, assessora-chefe de Assuntos Internacionais na Anvisa. A doutora Ana Carolina é farmacêutica, servidora da Anvisa há 17 anos, ocupa o cargo de assessora-chefe da Assessoria Internacional da Anvisa e ocupou previamente diversos cargos de gestão, entre eles assessora da 4ª Diretoria, gerente-geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária. Possui ampla experiência em importantes fóruns de harmonização internacional, como ICH, PICS e PRP, e na área de medicamentos, assim como IMDRF e MDSAP na área de dispositivos médicos. Ocupa a posição no RAC MDSAP, instância decisória do programa. Muito obrigada, doutora. No interesse do tempo, vou deixá-las seguirem. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer à ABMED pelo convite e por colocar em pauta o programa MDSAP, que, na minha opinião, é um dos programas mais bem-sucedidos do âmbito internacional nessa área de cooperação entre autoridades reguladoras. É um programa que, de fato, a gente verifica um trabalho colaborativo, a gente vê benefício para as agências e para o setor. Então, fico muito feliz de poder falar um pouquinho sobre o programa MDSAP. Deixa eu só me acostumar aqui com isso. É o verdinho? Então, tá. Como nasceu o programa MDSAP? Inicialmente, o programa MDSAP era um grupo de trabalho no âmbito do IMDRF, e no ano de 2012 se lançou a iniciativa de um piloto pentalateral com a Austrália, o Brasil, a autoridade canadense, a autoridade japonesa e dos Estados Unidos para formar o MDSAP. Como funciona o MDSAP? O MDSAP é composto por essas 5 autoridades reguladoras, participantes do programa, que conjuntamente e colaborativamente conduzem e realizam um programa de avaliação nos organismos auditores. Esse programa de avaliação ele tem pré-requisitos definidos e ele serve para reconhecer o organismo auditor como um dos organismos auditores confiáveis, que, por sua vez, vai fazer a auditoria em nome desses 5 países. Então, esse programa ele é chamado de MDSAP, que é estabelecido por essas 5 autoridades reguladoras participantes. Quais são os objetivos do MDSAP? Primeiro, é promover uma adequada avaliação regulatória dos sistemas de gestão da qualidade,
de fabricação dos produtos para a saúde e, ao mesmo tempo, minimizar o peso da regulamentação sobre a indústria. Porque, ao invés de receber 5 auditorias, uma de cada país, ela passaria a receber uma auditoria única, feita por esse organismo auditor. Então, ele promove o uso eficiente e flexível dos recursos regulatórios, por meio desse compartilhamento e aceitação mútua entre os reguladores, mas respeita a soberania de cada uma das autoridades, porque elas continuam tomando as suas decisões regulatórias. Qual que é o objetivo a longo prazo? Ele promove um maior alinhamento das abordagens regulatórias e as exigências técnicas em nível mundial, com base nos regulamentos e normas internacionais das boas práticas. Então, esses seriam os 3 objetivos principais do programa. Então, novamente, esses são os 5 membros efetivos do MDSAP, a agência australiana, a TGA, a Anvisa no Brasil, o Health Canada no Canadá, a MHLW, PMDA, que é o Ministério da Saúde e a Autoridade do Japão, e a FDA nos Estados Unidos. O MDSAP conta com outros tipos de participação. Nós temos os membros efetivos, que são os 5 fundadores, mas temos também observadores. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, a União Europeia, a Agência do Reino Unido e, recentemente, a Autoridade de Singapura se tornou observador do MDSAP. A Agência de Singapura foi aprovada como observadora no último mês. Então, agora temos 4 observadores. Além da posição de membros fundadores e observadores, o MDSAP também conta com autoridades participantes afiliadas. Então, temos a Autoridade da Coreia do Sul, a Autoridade de Israel, a Autoridade da Argentina, a Autoridade de Taiwan, e na última reunião do MDSAP presencial também tivemos o ingresso de outras autoridades, a Autoridade do Quênia, a Autoridade Mexicana, COFEPRIS. Então, hoje nós temos 6 autoridades afiliadas do MDSAP, que são autoridades que também utilizam os resultados do programa para tomar suas decisões regulatórias. Então, hoje o MDSAP ele vem trabalhando numa ampliação, essa categoria de afiliados, ele veio com esse objetivo de ampliar o uso do programa para além das 5 autoridades fundadoras, que são os membros plenos. Então, aqui, um breve resuminho, eu estou com alguns slides em inglês, até dando os créditos que a gente utiliza entre os colegas do MDSAP. Esses slides são do colega da FDA. Então, resumindo, o MDSAP é uma iniciativa com 5 autoridades, ela é multirregional, ela utiliza organismos auditores terceiros para realizar a auditoria nas empresas, são os organismos que passam por uma avaliação e são reconhecidos por essas autoridades. Eles realizam uma auditoria única, baseada na ISO 13485, acrescida dos requisitos específicos dos 5 países, e existe a aceitação mútua dessa análise pelos 5 reguladores que usam os resultados de forma independente para tomar suas decisões regulatórias. Um pouquinho do histórico de criação do MDSAP. Ele foi iniciado em 2012, 2013, como um pré-piloto. Nesse momento, teve a assinatura da Declaração do Termo de Cooperação, e, durante esses 2 anos, foram elaborados os documentos técnicos e os documentos de governança que norteiam o funcionamento do MDSAP. No ano de 2014, foi lançado um piloto, foi um piloto de 3 anos. Inicialmente, só tinham 4 países participantes. O Japão ele entrou nesse piloto no ano de 2015, que totalizam hoje os 5 membros plenos do MDSAP. E ele foi baseado no programa CAMDCAS, que o Canadá já utilizava. Ele tinha 11 organismos auditores nesse programa CAMDCAS, que foram os 11 organismos participantes do piloto. Em 2017, o programa foi oficialmente lançado e ele se tornou operacional, e foi o mesmo ano que a Anvisa publicou a RDC 183, de 2017, que passou a aceitar os relatórios do MDSAP para fins de certificação de boas práticas de fabricação.
O MDSAP teve um boom, um crescimento muito grande no período de 2018, 2019, que foi quando o Canadá aboliu o CAMDCAS e passou a tornar obrigatório o uso do MDSAP. Mais para frente eu tenho um slide mostrando o número de participantes e vai dar para observar assim, um crescimento bem grande do MDSAP nesse período em que ele se tornou obrigatório no Canadá. E daí depois a gente veio por alguns anos de pandemia que o programa ficou um pouco mais desacelerado, as atividades foram um pouco mais lentas, mas atualmente o programa já segue assim o operacional normal. E esse ano, inclusive, estão se adotando novas métricas de performance, de supervisão, aumento de transparência, revisão do site, vai ter um site novo do MDSAP, justamente para formalizar e fixar esse protagonismo internacional de um programa realmente global, que é o MDSAP, que hoje ele não conta só com as 5 autoridades, que são os membros plenos, mas vem crescendo com afiliados, então os resultados do MDSAP, os relatórios e os certificados gerados, eles são utilizados realmente de forma global e não apenas nos 5 membros. Alguns dados, né, o MDSAP em números, então, fazendo um pequeno resumo aqui do lado esquerdo, novamente, nós temos as autoridades reguladoras participantes, elas são responsáveis por avaliar e reconhecer esses organismos auditores. Os organismos auditores, por sua vez, eles são responsáveis por realizar essas auditorias, emitir seus relatórios, emitir certificados dos fabricantes. Esses relatórios e certificados são enviados para os próprios fabricantes e os relatórios também são enviados para as 5 autoridades participantes, que, por sua vez, realizam as suas ações e decisões regulatórias com relação a esse fabricante baseado nesse relatório. Hoje, na verdade, nós já temos um pouco mais de 7.000 empresas participantes do MDSAP. Essas empresas, 7.000 empresas, elas são anualmente avaliadas no âmbito do programa. Nós temos 15 organismos auditores autorizados ou reconhecidos, incluindo um organismo auditor aqui no Brasil, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. E nós temos as 5 autoridades reguladoras que utilizam esses relatórios, além dos afiliados que também estão utilizando. Aqui nesse slide eu tenho o nome dos organismos auditores, então nós temos os organismos auditores reconhecidos e nós temos também organismos auditores autorizados. Ali embaixo a NCC é o organismo auditor brasileiro autorizado e eu vou explicar mais um pouquinho para frente a diferença entre ser reconhecido e autorizado. Então agora explicar como os organismos auditores eles são avaliados e reconhecidos no âmbito do MDSAP, como que funciona esse processo. Então, quais são os critérios de avaliação que as autoridades utilizam para avaliar os organismos auditores? Elas se baseiam na ISO 17021-1 de 2015, também se baseiam no documento WGN3 do MDSAP. Esse documento ele traz os requisitos que o organismo auditor precisa cumprir e o N4 ele traz requisitos mais específicos com relação aos requisitos de treinamento desses auditores no organismo auditor. Então, a auditoria realizada no organismo auditor, ela se baseia nesses 3 documentos. Ainda nos critérios de avaliação, é importante ressaltar que é uma avaliação bastante criteriosa, ela é feita uma avaliação documental, acompanhada desses tópicos que estão aqui à direita. Então, nós temos o tópico de gerenciamento. Nessa etapa é verificada a efetividade do sistema da qualidade do organismo auditor e também se, eventualmente, tem algum conflito de interesse e a questão da imparcialidade dos auditores. No tópico de uso de recursos externos, é avaliado como o organismo auditor qualifica as atividades de terceiros, é avaliado seu programa de melhorias e como atua nas reclamações, aberturas de CAPA, etc. Também é avaliado
os measurements, análise e improvement, são avaliados as ações corretivas, como as não conformidades são tratadas, se é avaliada a efetividade do gerenciamento de risco. Na questão de competências do gerenciamento, é avaliado o treinamento dos auditores. Esse é um item que é bem relevante e é feito com bastante critério. Nós temos ali o tópico Audit and Certification Decision. Nesse caso, é avaliada a forma como o organismo auditor ele define o seu cronograma e o manejo do seu processo de agendamento de auditorias nesses fabricantes. E o Information Management é avaliado como o organismo auditor ele realiza o gerenciamento dos dados, o tratamento desses dados, a confidencialidade das informações e o controle dos seus prazos. Nossa, eu vi ali tem um tempo, eu vou correr, porque tem muitos slides ainda. Aqui é um... então tá. Aqui é um slide para explicar um pouquinho mais detalhadamente como que funciona o programa de avaliação dos organismos auditores. Então, nós temos uma etapa inicial, uma etapa de monitoramento e uma etapa de re-reconhecimento. Então, na etapa inicial, a gente tem como ponto de partida esse application, né? Ele pede para virar um organismo auditor, é feita essa análise documental. Após essa análise documental, a gente segue para a etapa 1, que é feita uma análise mais detalhada da documentação do organismo auditor, justamente para verificar se ele já está preparado para receber a visita em loco. Na etapa 2, é feita a auditoria em loco no organismo auditor, e nessa etapa que são verificados os itens que estavam no slide anterior. Se ele concluir satisfatoriamente essas etapas, ele recebe o que a gente chama de autorização, que é o caso dos 2 organismos auditores que eu mencionei, que, inclusive, a NCC, o organismo auditor brasileiro, ele possui uma autorização no momento. Recebendo essa autorização, o organismo auditor ele vai receber 3 auditorias acompanhadas pelas as autoridades reguladoras, são as auditorias observadas. Então, as suas primeiras 3 auditorias, elas serão acompanhadas pelas autoridades reguladoras membros do MDSAP, e se ele tiver o que eles chamam de critical location, que é uma filial em uma região crítica, também haverá uma auditoria acompanhada nessas outras localidades consideradas critical locations. Cumprida essa etapa inicial, com sucesso, o organismo auditor ele é reconhecido, e daí a gente entra na etapa chamada de surveillance, que é a etapa de monitoramento. Na etapa de monitoramento, ela também é composta de 3 fases. Novamente, são realizadas avaliações em loco, principalmente para verificar se teve alguma mudança no sistema de qualidade do organismo auditor. Essas auditorias observadas, elas também podem ser realizadas nessas filiais em localidades críticas, e essas auditorias costumam ser um pouco mais curtas do que a auditoria inicial. Concluída essa etapa, o organismo auditor entraria na etapa de re-reconhecimento. Geralmente, isso daí leva em cerca de 4, 5 anos, mas não tem uma regra fixa, depende muito de quanto tempo leva essa análise inicial, e principalmente no tempo de pandemia. No período de pandemia, teve um período que esses tempos se alongaram, né, um pouco mais. Mas, na etapa de re-reconhecimento, novamente, a gente tem uma avaliação em loco, e também uma auditoria observada, e, se necessário, uma auditoria observada em localidade crítica. Então, é um programa de avaliação do organismo auditor bastante robusto, justamente para dar essa segurança para os 5 países de confiar na auditoria que está sendo terceirizada aos organismos auditores. Então, quais são os requisitos verificados em uma auditoria no programa MDSAP, quando os organismos auditores vão auditar uma indústria fabricante de dispositivos médicos? Então, eles vão usar como base a ISO 13485, acrescido dos requerimentos específicos de cada uma das jurisdições de interesse. Então, tem o que eles chamam do
Esse processo de auditoria, ele tem os requisitos definidos ali à sua direita. Então, novamente, a gente tem a avaliação do sistema de qualidade do fabricante, verificada a efetividade do gerenciamento de risco das ações corretivas, efetividade do tratamento das queixas técnicas e eventos adversos. É feita também uma avaliação do desenho do produto e planejamento de desenvolvimento. Mais uma vez, é avaliado o gerenciamento de risco nessas etapas de desenho e desenvolvimento. É avaliada a produção, é avaliada a questão de assistência técnica e monitoramento da verificação de não conformidades. Além disso, é avaliado também a seleção de fornecedores e os critérios que são utilizados para avaliar esses fornecedores, justamente para verificar se a empresa não depende apenas de avaliação de terceiros. No campo que está ali dentro do quadrado cinza, são itens que são normalmente também verificados na inspeção da Anvisa. E do lado, sem o quadrado cinza, são itens que são verificados com mais profundidade na auditoria do MDSAP e não costumam ser verificados na auditoria de inspeção, nas inspeções realizadas pela própria Anvisa, mas são itens que são verificados em outras etapas, no registro, ou no momento, ou a equipe da GTEC avalia, mas no âmbito da auditoria do MDSAP, eles abordam itens, sim, da questão do registro dos produtos, eles abordam questões da regularidade da planta fabril, a parte de eventos adversos e queixas técnicas. Então, a auditoria do MDSAP é um pouquinho mais ampla do que a auditoria da Anvisa. E quando eu comentei ali que a gente tem a ISO, mais os requerimentos específicos, só para dar uma ideia do que seria um requerimento específico do Brasil. Por exemplo, na ISO, eles não falam de avaliação de verificação de controle de pragas, que a Anvisa costuma avaliar, então é o requisito da Anvisa. Técnicas estatísticas do plano de amostragem é um requisito da Anvisa, que é avaliado. Procedimento de recall também é um requisito específico do Brasil, que é avaliado. Então, são alguns exemplos de requisitos específicos. Aqui está tão clarinho, mas ali está bom de enxergar. Aqui são os tipos de auditorias do MDSAP, né? Como que funcionam as auditorias? Elas são auditorias que têm um ciclo de 3 anos. Você vai sofrer a auditoria inicial. Na auditoria inicial, eles fazem uma avaliação bem profunda e ampla de todos aqueles requisitos. É uma auditoria que geralmente dura 5 dias e tem como foco todos os requisitos do Audit Approach. Em sequência, vocês vão sofrer 2 auditorias de monitoramento, uma a cada ano. Então, no ciclo de 3 anos, tem a inicial e 2. A primeira auditoria de monitoramento, geralmente, ela é focada no projeto do produto. Ela costuma ser mais curta, ela tem uma duração aproximadamente de 3 dias. E a terceira e última, ela também será uma auditoria mais curta, costumando aí ser em torno de 3 dias também. Então, o ciclo de auditorias do MDSAP, ele comporta um ciclo de 3 anos, onde a empresa sofre uma auditoria por ano. Quais são outras auditorias, outros tipos de auditoria no âmbito do MDSAP? Existem as auditorias que eles chamam de especial, que é uma auditoria extraordinária, que ela pode ser agendada, por exemplo, se há necessidade de verificar o fechamento de uma não conformidade. Então, ela é, de fato, uma auditoria extraordinária, uma auditoria especial. Eles têm a auditoria não anunciada, que seria o equivalente às inspeções investigativas que a Anvisa conduz, no caso de uma denúncia. Essas seriam as não anunciadas. E tem a possibilidade de uma auditoria regulatória, no caso da própria autoridade reguladora participante do MDSAP, ela entender necessário conduzir a sua auditoria própria. Então, além do ciclo de 3 anos, existem essas outras possibilidades de tipos de auditoria no âmbito do MDSAP. Agora, passar um pouquinho para o uso do MDSAP. Então, os fabricantes. O MDSAP permite que qualquer fabricante de dispositivos médicos, ele contrate um organismo auditor do MDSAP para realizar essa auditoria única, que vai atender ao requisito das autoridades reguladoras participantes.
E, por outro lado, a autoridade reguladora de cada país ela vai receber os resultados do MDSAP e eles são usados dentro da sua jurisdição conforme sua própria legislação e arcabouço regulatório. Então, por exemplo, o Health Canada e a Austrália, eles usam o certificado MDSAP para tomar a sua decisão regulatória. FDA e Japão, eles costumam se basear no relatório de auditoria em si. E aqui no Brasil, a gente tem um misto. Nós utilizamos os relatórios para certificações iniciais e nós estamos utilizando os certificados para renovações. Então, a gente só avalia o certificado no caso de uma renovação de certificação e dá muito mais celeridade a esse processo de renovação. Agora, eu vou entrar com um pouco mais de detalhe de como que a Anvisa utiliza o MDSAP. Eu acho que a gente fala um pouco geral do histórico, de como que o programa funciona, como que os organismos auditores são avaliados, como que os organismos auditores avaliam as fabricantes e agora como que a Anvisa utiliza. Então, hoje, a empresa peticiona o pedido de certificado de boas práticas de fabricação. Temos códigos de assunto específicos. Se você utiliza o MDSAP, a sua petição vai para a CALPS, que é a Coordenação de Auditoria Única de Produtos para a Saúde, que é quem cuida do MDSAP hoje na Anvisa. A CALPS, ela nós temos uma plataforma onde todos os relatórios do MDSAP eles ficam armazenados, a plataforma REPS. A CALPS vai acessar esse relatório na plataforma e ela decidirá pela emissão do certificado de boas práticas de fabricação ou não. Aquela setinha verde ali, retornando para a CEPROD, é que pode ter casos que a empresa protocolou, dizendo que tem um relatório MDSAP, e quando a gente vai verificar, de fato, ela não tem, ou ela tem, mas não tem o Brasil no escopo. Então, essa petição vai para a fila da CEPROD, que é a coordenação que realiza as inspeções em nome da Anvisa. A CEPROD, por sua vez, quando ela recebe uma petição, ela vai fazer uma análise de risco e ela pode decidir pela emissão do CBPF ou ela pode decidir pela necessidade de inspeção pela própria Anvisa. Agendada a inspeção, realizada a inspeção, tendo um resultado satisfatório, e depois ela decide pela certificação de boas práticas de fabricação. Então, na CALPS, a gente tem uma etapa a menos, porque nós não realizamos inspeções pela CALPS. A gente utiliza os relatórios MDSAP, no caso de certificações iniciais, e nós utilizamos os certificados MDSAP, no caso de renovações. A minha cola está meio atrasada aqui, deixa eu passar lá para frente. Aqui. Então, aqui é o nosso fluxograma de análise. A empresa ela paga a taxa, ela realiza o protocolo e daí é feita uma pré-análise dessa petição. Aqui a gente verifica o relatório de auditoria MDSAP, se ele de fato tem o Brasil no escopo, se é para aquela linha, se está tudo certinho que está sendo solicitado. Nesse caso, a gente vai pular todas essas etapas. A etapa de agendamento, de realização da inspeção e da análise posterior à realização da inspeção, e a gente pularia direto para a emissão do CBPF. Por isso que esse fluxo do MDSAP dentro da Anvisa é um fluxo bem mais célere. Hoje, a última vez que eu puxei os dados, já tem alguns meses, mas a gente identificava que a análise pela CEPROD, ela levava cerca de 6 vezes mais tempo do que uma análise dentro da CALPS, justamente pela não necessidade de agendamento, realização da inspeção e essa análise posterior. Hoje, uma petição, até tem uma colega da CALPS aqui, a Carla, mas o que o coordenador me passou é que hoje, quando entra uma petição na CALPS, ela é imediatamente distribuída. Não temos fila de análise na CALPS e a certificação. Havendo relatórios, estando tudo ok, em menos de 30 dias, a empresa obtém sua certificação pelo MDSAP. Hoje, na CEPROD, se tiver necessidade de inspeção, só o tempo de agendamento dos trâmites internos para gerar um cronograma de inspeção, uma aprovação desse cronograma para realizar a inspeção, só esse pedaço leva em si 3 meses, no mínimo. Fora, se você estar na sua vez, ter passado o período de fila,
você ser agendado, você ter a inspeção realizada, a equipe retornar, o tempo de gerar o relatório de inspeção, que eu acho que a meta deles é de 30 dias aproximadamente, e ter um parecer, então, assim, leva muito mais tempo se tiver necessidade de uma inspeção da Anvisa. Por isso que a gente fala que o programa MDSAP ele traz muita otimização e eficiência no uso de recursos humanos para a agência. Nós precisamos dedicar esforços na avaliação do organismo auditor e na participação no MDSAP, mas, por outro lado, a gente ganha muito com essa auditoria única realizada pelos organismos auditores. Eu até estou me antecipando aqui, porque o próximo slide é das vantagens. Então, hoje, se nós formos comparar, no âmbito do MDSAP, são realizadas 7.000 inspeções por ano. A Anvisa ela tem capacidade de realizar 200 inspeções por ano. Então, o programa realmente ele abarca muito mais do que a Anvisa consegue. Além disso, no âmbito do MDSAP, nós temos um monitoramento da empresa anual, que hoje nós não conseguimos isso com a Anvisa, e ele gera também, ali já o último item, aquele documento chamado 5-Day Notice, que é um documento que é emitido sempre que é encontrada uma não conformidade grau 5, ou mais de 4 não conformidades grau 4, ou falsificação, ou adulteração, alguma situação de risco para o paciente, eles geram esse documento, 5-Day Notice, é enviado para as autoridades reguladoras, então a Anvisa também tem muita agilidade na minimização de riscos quando, de fato, é encontrado um problema. Então, só para eu percorrer ali as vantagens do slide, a gente tem a racionalização de recursos, que, como eu falei, é muito mais ágil. A gente tem um padrão regulatório único adotado por 5 jurisdições assim, de peso. Nós temos a nossa RDC dentro desse escopo, então é uma vantagem para a Anvisa, a gente tem nossos requisitos também observados. Nós temos a autenticidade desses relatórios, porque nós recebemos ele diretamente dos organismos auditores por meio da plataforma. Nós temos essa possibilidade de solicitar informações adicionais, se necessário, aos organismos auditores, uma celeridade na certificação e esse monitoramento anual, que hoje, devido à escassa força de trabalho, infelizmente, a Anvisa não tem capacidade de fazer. Nossa capacidade é de 200 inspeções ao ano, nós temos muito mais empresas do que esse número. E quais seriam, eu falei das vantagens para a Anvisa, mas com certeza tem vantagens também para os próprios fabricantes ao participar do programa. O primeiro também é a racionalização de recursos dos fabricantes, porque ao invés de receber 5 auditorias, se a gente está falando só dos 5 membros, sem pensar nos afiliados, que também estão utilizando, que hoje nós temos 6 afiliados, mais os observadores, que também utilizam, a OMS utiliza os relatórios do MDSAP para pré-qualificação. Então, você tem uma racionalização de recursos, porque você recebe uma auditoria única, ao invés de receber inúmeras auditorias de diferentes autoridades, com visões diferentes, com olhares diferentes ao longo do ano. Você tem a sua avaliação do sistema de qualidade da empresa frente à ISO avaliado e também do requisito específico das 5 autoridades de uma só vez. Você é uma empresa que vai ter um reconhecimento com um padrão de qualidade internacional, porque o MDSAP é o principal programa de auditoria global, ele é reconhecido por isso. Você vai ter o resultado da sua auditoria do MDSAP para comercialização de produtos nos países participantes do programa, e você vai ter celeridade nas certificações de boas práticas de fabricação nos 5 países. Aqui é um gráfico que mostra o número de plantas participantes do MDSAP. Como eu falei lá no ano, entre 2018 e 2019, quando o Canadá aboliu o QMDCAS, a gente teve um pulo aí do número de empresas que entraram no programa. Começou meio tímido e foi crescendo, e a gente agora vê assim, uma linha crescente um pouco mais tímida, mas o programa segue em crescimento. Aí, atualmente, a gente já tem quase 7.000, não, acho que já tem 7.000 participantes no programa. Ali está 6.891.
Eu vou dar play aqui, que aqui é um videozinho. Esse vídeo é bem legal. Vamos ver aí. Aqui, esse slide, ele mostra as plantas participantes. Ele mostra também, na corzinha ali diferente, eu não estou conseguindo enxergar, o amarelinho são os organismos auditores. E o laranjinha seriam as critical locations desses organismos auditores e verdinho são as plantas participantes do programa MDSAP. Então, a gente vê aí que tem uma participação realmente global. Gostaríamos de ver mais plantas aqui no Brasil. Espero que, com a mudança da RDC, que eu vou falar mais adiante, isso seja um estímulo, né, para a participação no programa, mas a gente vê que o programa realmente se tornou um programa global. Aqui são dados da Anvisa, né, a utilização do MDSAP. Então, quando a Anvisa passou a usar em 2017, realmente eram bem tímidas as participações, ele representava só 4,7% das certificações emitidas. E em 2024, os dados que nós temos aí desde abril, ele gira em torno de 60%. Desde 2021, o programa meio que atingiu um platô aqui no Brasil e nós temos 60% das certificações emitidas pela Anvisa utilizando o programa MDSAP. Nós gostaríamos de chegar a 80%. Essa é a meta da CALPS. Então, quais são as ações de fortalecimento que a Anvisa tem adotado para que a gente tenha essa ampliação do uso do MDSAP? Primeiro, não as da Anvisa, assim, no âmbito do próprio programa, né, o que eles têm feito para ampliar e fortalecer o MDSAP? Foi a criação dessa posição de membro afiliado, porque permite a entrada de novos membros no programa. Esses membros afiliados, eles não têm os seus requisitos incorporados na auditoria do MDSAP, são só os requisitos das 5 autoridades, mas são autoridades que utilizam os resultados do programa para suas decisões regulatórias. Tem sido feito um alinhamento maior com a União Europeia, inclusive o próximo fórum do MDSAP vai ser na Europa, ele vai ser realizado na última semana de junho, na Alemanha. Tem tido também uma aceitação de novos organismos auditores. Durante a pandemia, essa aceitação ela estava fechada, mas ela foi reaberta. E agora, o programa gostaria de ampliar o número de organismos auditores. E está tendo também discussões com relação a uma revisão da elegibilidade. Temos algumas plantas que no Brasil são certificadas e que elas não entrariam no âmbito do MDSAP e está tendo essa discussão para ampliar a elegibilidade de quais fabricantes poderiam entrar no MDSAP. E quais são as ações de fortalecimento no âmbito da Anvisa? A gente fez esse piloto de simplificação de análise da renovação, onde estamos utilizando só o certificado e não mais uma análise detalhada e delongada do relatório. Isso tem trazido celeridade nas renovações. Teve a publicação da RDC 850, agora em 2024, que ele ampliou a validade do certificado de 2 para 4 anos. Então, hoje, na Anvisa, qualquer certificado de boas práticas de fabricação, dispositivo médico, medicamento, o que quer que seja, ele tem validade de 2 anos. E o único certificado que tem validade de 4 anos é o certificado emitido no âmbito do programa MDSAP. Então, você tem o dobro de prazo de validade do seu certificado. Justamente porque o programa é tão robusto, ele tem esse monitoramento anual, é um incentivo para as empresas, porque é a mesma taxa para um certificado de 4 anos, mas também, a Anvisa entende que não abriu mão do controle dos produtos, porque é um programa muito robusto em que se tem um monitoramento anual das empresas. Então, ampliamos para 4 anos. Além disso, a gente está tendo discussões iniciais com as vigilâncias sanitárias. Existe um pleito antigo das vigilâncias utilizarem o programa MDSAP para que elas também não dupliquem as suas inspeções. Então, a gente tem se aproximado das visas e estamos em discussões iniciais para tentar que eles usem também o relatório do MDSAP e não dupliquem suas inspeções. E nós temos trabalhado com a divulgação do programa. Nós temos 2 webinários gravados. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o MDSAP, pode acessar os webinários, inclusive a apresentação de hoje, que tem por objetivo também divulgar o programa.
E daí, para falar um pouquinho sobre a RDC 850, publicada esse ano, então, ela alterou a 497, ela ampliou o certificado para 4 anos, sem fazer diferenciação de valor de taxa. Ela é um incentivo para a entrada de fabricantes no programa MDSAP, e ela condiciona a validade de 4 anos à permanência da empresa dentro do programa. E esse era o meu último slide. Queria agradecer a atenção e vou ficar aqui para qualquer pergunta. Obrigada. Obrigada. Foi ótima a explanação. Eu acho que, primeiro, a gente precisa agradecer todos os esforços que a Anvisa, desde o começo, né, com o programa MDSAP, ela coloca no programa. É um motivo de orgulho, um grande reconhecimento para nós, como setor, como indústria, esse programa, porque, de fato, ele agrega muito valor aos nossos trabalhos, né? E, especialmente, agora a RDC 850, que ela foi muito comemorada, muito celebrada por nós, né, da indústria. Então, mais uma vez aqui, reforçar, parabenizar a Anvisa por essa publicação, que ela incrementou muito um valor agregado imenso aqui no nosso trabalho. E aí, falando especificamente aqui da 850, a gente tem uma dúvida prática, né, que agora, vendo os seus slides, eu acho que talvez seja pela plataforma CALPS que vocês ficam sabendo sobre a saída das plantas do programa MDSAP, né? Então, eu queria que, se você puder contar um pouquinho como vocês ficam sabendo, como vocês são notificados dessa saída, eu agradeceria. Tá joia. Obrigada pela pergunta, Patrícia. Na verdade, a CALPS, que é a nossa coordenação que cuida do programa MDSAP, ela tem acesso a uma plataforma chamada REPS. Essa plataforma hoje ela está baseada lá no FDA, e nessa plataforma nós temos acesso a todas as empresas que estão no programa, as que saíram, os 5-day notice, é o repositório de todos os documentos dos organismos auditores. Então, é por meio dessa plataforma REPS que a Anvisa tem acesso. Mas vocês fazem alguma análise proativa? Como vocês vão ficar sabendo da saída do programa? A CALPS vai fazer uma análise para verificar se a empresa permanece no programa, vai fazer esse monitoramento. Nós até recebemos alguns questionamentos após a publicação com relação a se a empresa sair do programa, a Anvisa vai cancelar o certificado. E, de fato, a norma, os 4 anos, que é um benefício, ele é dado porque a empresa é monitorada anualmente. Toda vez que se discute diminuição de arrecadação no serviço público, isso é muito difícil. Então, esses 4 anos, no início da discussão, a equipe lá de arrecadação falava, você vai ter que duplicar a taxa. A gente falava, não, nós não queremos duplicar a taxa. Vai ter perda de arrecadação, mas a gente entende que o programa é robusto, o programa tem um monitoramento adequado e nós queremos dar esse benefício para incentivar as empresas a entrarem no programa. Então, esse condicionamento de permanecer no programa, ele é necessário porque a empresa precisa ser monitorada. É a forma que a Anvisa tem de dar esse benefício sem abrir mão do monitoramento e da segurança do produto. Então, a CALPS vai fazer esse monitoramento ativo da plataforma. É possível extrair dados e, se a empresa sair do programa, ela vai ter uma retificação do seu certificado, ela ficará com 2 anos, que esse é a regra regulamentar. Isso se ocorrer até os 2 anos, né? Se ocorrer após os 2 anos, digamos, ela já teve 3 anos de validade e ela saiu do programa. Daí o certificado vai ser cancelado naquela data, porque ela se beneficiou de 1 ano a mais enquanto ela esteve no programa MDSAP. Quando ela sair, ela não terá mais esse benefício porque ela não faz mais parte do programa. Mas vai haver esse monitoramento ativo da plataforma REPS para fazer esse controle. Eu queria colocar aqui, talvez, a possibilidade da gente discutir um pouco esse ponto, porque é um ponto de preocupação a gente
não ter aí um prazo para apresentar, talvez, o protocolo da renovação nesse terceiro ano, por exemplo, nesse caso, né, que você bem colocou, se seria possível a gente abrir um diálogo, porque o impacto é enorme para as empresas. A gente teria aí, né, os registros são condicionados aos certificados de boas práticas de fabricação. A gente ter ali na data, né, sem um período ali, talvez uma exigência para a gente apresentar um protocolo de renovação durante 120 dias, enfim, algum prazo para a gente... Seria possível? Até foi falha minha, porque eu esqueci de mencionar esse pedaço aí. O que nós discutimos internamente com a CALPS é assim, identificado algum problema assim, na manutenção da empresa no programa, não vai ser um cancelamento imediato. A empresa vai receber uma notificação para que ela explique por que ela saiu, se justifique, como você falou, pode estar numa etapa de renovação, pode ter tido um erro no sistema, não sei, mas não vai ser um cancelamento unilateral imediato. A empresa vai ser notificada, identificamos que você não está mais no sistema, a favor... Como nunca aconteceu, eu estou aqui elaborando como que vai ser o conteúdo, mas vai ser algo nessa linha. Assim, você vai receber uma notificação pedindo para você justificar. A CALPS vai avaliar se, de fato, a empresa tiver saído do programa, daí haverá o cancelamento. Se for apresentada a justificativa adequada, daí não haverá o cancelamento. Então, de fato, já está previsto, sim, essa comunicação com as empresas para não ser feito de forma imediata. E vocês têm já um prazo definido para a apresentação da resposta das empresas? Não cheguei a ver isso com o Tiago. Acho que não foi estipulado o prazo. Hoje, o prazo regulamentar para notificação de exigência na Anvisa é de 90 dias. Eu não sei se vai ser... 90 dias, Carla? Você lembra? 120. Eu estou falando 120. É de 120 dias. Não sei se vai ser utilizado o mesmo tempo ou se vai ser uma notificação com um prazo mais reduzido. Isso eu não tenho... Assim, a gente ainda não bateu o martelo, eu acho que não tinha chegado essa pergunta ainda. Fica aqui a torcida para os 120 dias. Acho que é um ponto, eu estou insistindo nesse ponto, porque, de fato, é sempre... algo, né, nem sempre a comunicação é tão fluida para os importadores, né? Às vezes a gente fica sabendo ali com bem em cima, talvez ao mesmo tempo ali que vocês vão saber, e é importante vou levar o recado para casa. Estou com a colega aqui da CALPS também, nós vamos tomar nota. E na verdade, vai ter uma atualização. Carla, sabe se já teve atualização do Perguntas e Respostas, da norma? Porque o Tiago comentou que essa informação estaria no Perguntas e Respostas, mas eu acho que não teve tempo hábil ainda, né? Tudo relacionado a sair do programa, redução de prazo de validade do certificado, vai ter uma atualização do Perguntas e Respostas, e isso vai estar tudo no Perguntas e Respostas. Mas é bom que a gente já leva esse ponto que você colocou, de já estar claro ali o prazo para a resposta, para envio da justificativa, e a gente insere isso no Perguntas e Respostas também. E ainda nesse ponto, então, se a empresa apresentar, por exemplo, nesse período de resposta, né, na manifestação aí após o cancelamento, no terceiro ano, por exemplo, a gente apresentar o protocolo de renovação, isso asseguraria a continuidade ainda até ter a renovação do certificado? Eu não cheguei a discutir com o Tiago, ele não me passou. Inclusive, ele que viria fazer a apresentação. Até preciso dar os créditos da apresentação para ele, e eu acabei substituindo ele de última hora. Eu agora estou na assessoria internacional e eu participo mais de instâncias de governança do MDSAP, e detalhes técnicos, ele certamente estaria aqui me representando a Anvisa muito melhor do que eu. Mas ainda não discuti com ele assim, em detalhe o que seria uma justificativa aceitável. Eu acho que isso é algo também que a equipe eu vou levar com certeza, o que foi mencionado aqui, e vou pedir que no Perguntas e Respostas fique claro o que seria uma justificativa aceitável. Tá. De novo, fica a torcida para que isso realmente é um ponto importante, faz a diferença ali no dia a dia das empresas, né? A gente lidar com o cancelamento de um certificado de boas práticas de fabricação sempre é um caos. Então, se a Anvisa colocar esse tempo
e aceitar um protocolo de renovação dessa resposta, de fato, vai fazer assim bastante diferença, né? Vai facilitar bastante. Mas é isso, era a minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a doutora Ana Carolina aqui pelo dia, né, pelo tempo aqui conosco. De novo, reforçar o quanto é benéfico. A RDC 850 foi muito benéfica para o setor, então parabenizá-los por esse... A gente sabe, né, da briga, né, a arrecadação, enfim, que foge da instância da Anvisa e que, de fato, então foi um pleito muito, muito bom para o setor e que vocês fizeram aí todos os esforços para que isso se tornasse realidade. Então, obrigada de novo por esse feito. E nos colocamos à disposição aqui como setor também, para caso vocês queiram debater também das possibilidades, alguma ajuda no perguntas e respostas, a ABMed, né, eu estou colocando aqui como ABMed, a gente com certeza vai colaborar com vocês. Não, tá certo. Muito obrigada. Se vocês também quiserem aproveitar o time, que nós estamos revisando perguntas e respostas, se tiver algo lá, alguma dúvida que vocês tenham que não esteja no perguntas e respostas, eu acho que é um bom momento para já mandar para a CALPS, que daí nós inserimos no perguntas e respostas e fica claro para todo mundo, fica transparente para todos. E eu espero que as empresas se interessem pelo programa. O programa, de fato, é muito bom, ele facilita a entrada em outros mercados. Eu gosto de chamar de selo, né? Eu falo quando a Anvisa em MDRF é um selo, né, que ela tem, assim, e o MDSAP é um selo de qualidade, assim, muito respeitado globalmente. Então, se as empresas, incentivar as empresas a entrarem, o processo de certificação na Anvisa é bem mais célere e acelera também a entrada em outros mercados. Muito obrigada.